Desde que esse país foi invadido, tomado dos indígenas e dominado por pessoas brancas, as narrativas adotadas para se referir às pessoas pretas que foram exploradas para construir o que a gente tem hoje como Brasil são as piores. E é muito curioso porque assim, o povo preto estava lá vivendo nos seus países, aí foram sequestrados, forçados a trabalhar de forma escravizada, estuprados, tratados da pior maneira que alguém pode tratar um ser humano. Mas quando eles se revoltavam e lutavam contra as opressões, eles eram os perigosos. Isso acontece até hoje. Se a gente se rebela contra as opressões que sofremos, nós somos violentos. Mas se a gente fala educadamente que somos vítimas dessas opressões, nós somos vitimistas. Ou seja, a gente nunca tá certo. A gente é... Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem possa interessar. Não, Adalberto, não. Os negros não foram sequestrados, foram vendidos pelo próprio negro lá no continente africano. Outra coisa, Adalberto, na própria Europa, no século I até o século VIII, muitas brancas foram estupradas com os negros que moraram na Europa. Se você for até a Europa hoje, lá tem estátuas de mouros, lá tem monumentos de mouros, lá tem mesquitas de mouros. Negros que estupraram também mulheres brancas. Portugal, Espanha, Península Ibérica ali. O último país, vamos dizer assim, onde os mouros habitaram foi em Granada. E lá também eles estupraram pessoas brancas. Adalberto, vou te mostrar um livro aqui para você aprender um pouquinho sobre a história. Esse livro aqui, ó. Escravos cristãos, senhores muçulmanos. Sabe quem é o muçulmano aqui? É o negro. Sabe quem é o cristão aqui? É o branco. Esse branco aqui era estuprado, era sequestrado e vendido para os árabes, ou vendida para os árabes como escravos sexuais. No século I até o século XII, quem invadiu o continente africano foram os muçulmanos, foram os árabes que destruíram o continente africano. Didier Ndiaye, no seu livro O Genocídio Ocultado, olha que ele era senegalês, africano, muçulmano, ele vai colocar lá na página 41, 42, se não me engano, o negro foi escravizado por causa da religião muçulmana. Na página 9 ele vai falar se a escravidão europeia foi ruim, a escravidão muçulmana foi devastadora. Então o negro não é o coitado da história não. O negro tem culpa e muita culpa, porque se o negro não aceitasse vender o negro para o branco, nós não tínhamos escravidão europeia, nós não tínhamos escravidão transatlântica dos europeus para com africanos. Vamos lembrar que desde o século I, quando você pega Gana, o reino de Gana, quando cai, entra o reino de Mali, depois vem o Sogóis, depois vem o Níger, que já é Nigéria, depois vem o Senegal, esses países todos tinham venda de escravos. Vamos falar do que eles vendiam na África: especiarias, ouro e escravos. Então para com esse negócio de falar que os negros são coitados e os brancos são culpados de tudo. Não, do século I até o século VIII, quem viveu na Europa foram os negros, muçulmanos e negros. Quando nós falamos no continente africano, o negro matou negros, os negros escravizou negros. Fala das razias que tiveram, onde passavam nas tribos e matavam todos os negros lá, roubavam crianças, mulheres. Fala dos pombeiros que viviam no continente africano. Alberto da Costa e Silva vai falar, tá aqui, ó. Tá aqui, vou virar aqui para você, ó. Olha o livro lá, ó, A Manilha e o Limbambo, Alberto da Costa e Silva. Esses caras acabaram com o continente africano, o próprio negro. Quando você vai no século XVIII, quando já estava extinta o tráfico negreiro, em 1830, quando foi feita a Lei Regente Feijó, o Xaxá, Francisco Félix de Souza e o seu genro, José do Alfaiate, estavam vendendo escravos para o Brasil. Só parou porque uma frota de navio inglês parou esse navio negreiro que tinha mais de 400 escravos no navio. Então para de falar que o preto é o coitado. O preto participou da escravidão, o preto foi o primeiro precursor da escravidão, o preto foi que vendeu o negro para o branco. Aqui no Brasil nós tivemos um homem mais rico aqui no Brasil, que foi Barão de Guaraciaba, tinha um monte de escravos. Escravo comprava escravo. Se você for lá for no Rio de Janeiro, se você for em Minas, se você for na Bahia, lá tem documento de escravo que preferia comprar escravo para ter lucro, para depois comprar sua carta de alforria. Ele tinha escravos. Nós tivemos também escravos brancos aqui. Tanto é que no quilombo dos Palmares tem registro de escravos brancos fugitivos no Palmares. Então parem de ser canalha e conta a história do jeito que ela é. O negro participou, o negro também foi canalha na escravidão, ele foi o primeiro canalha porque vendeu. Quando você pega a tribo de Daomé era o maior exportador de escravo. Tanto é que o Xaxá, José Francisco de Souza, pararam naquela região, Judá, Daomé, o nosso Mohamed Gordo Bacuaquá foi sequestrado pelo Xaxá e foi vendido pelo Brasil. Então
Então para com esse negócio de que foi sequestrado lá. Não foi, não. Foi vendido, o negro foi vendido pelo próprio negro, massacrado pelo próprio negro, estuprado pelo próprio negro, vendido pelo próprio negro. A verdade é essa. Tem que contar a verdade do jeito que ela é. Parem de mentir. O negro tem culpa e muita culpa. O negro não é um coitado. O negro não é um coitado. O negro também participou da safadeza da escravidão. Ele é um dos principais. Eu costumo dizer que é 60% é culpa do negro, porque sequestrou, fez o galpão, colocou o negro lá e vendeu para o europeu. Então parem de mentir. O negro é tão safado, tão sem vergonha, quanto o branco também que comprou. E o negro tinha parente europeu, porque os negros muçulmanos e negros também ficaram na Europa do século I até o século VIII, expulsos pelos rei Afonso, que foi entre os francos, visigodos, ostrogodos. Eles só pararam porque não tinham mais como transportar, por causa da Marinha Inglesa, que senão até hoje, eu acredito que até hoje, eles estavam mandando escravo para o Brasil. Tá bom? Um abraço, a culpa é do negro. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, quem possa interessar. Dificilmente eu respondo, mas eu vou responder esse rapaz aqui, tá? Geralmente a pessoa vem e me xinga de capitão do mato para depois querer que eu responda a qualquer coisa, nesse sentido. Uma das perguntas que ele fez, a que eu vou responder é essa, tá? Ó, a escravidão no continente africano, entre eles, só aumentou por conta da chegada dos europeus no litoral. Vamos lá. Bom, uma coisa você está certo, os europeus chegaram pelo litoral, então não invadiram a África. Tudo bem, nós concordamos aí, tá? Então eles não invadiram, eles ficaram no litoral recebendo escravos do próprio negro, certo? Concordo com você, nisso nós estamos de acordo. O que eu não vou concordar com você é quando você fala que com a chegada dos europeus, a escravidão no continente africano aumentou. Não, não é verdade. Concordo também quando falam que a guerra ou brigas entre tribos no continente africano eram por espólio de guerra, muitos escravos viravam soldados de outra tribo, muitos escravos eram próximos do rei. Eu concordo. Isso não foi quando os europeus chegaram, mas sim quando os árabes chegaram, que começou a escravidão em escala e muito maior. Então quem deu a ideia de escravidão negra no continente africano foram os árabes. Desde o reino de Gana, do Mali, Songhai, e aí nós vamos ter Nigéria, Níger, Senegal, né? Nós vamos ter Argélia. Esse povo foram escravizados por causa da religião de fato. Indico para você o livro chamado Genocídio Ocultado de Tinien Diaye. Ele é senegalês, antropólogo, africano e muçulmano. Então não dá para falar que foi um branco que escreveu essa história. Vou dar uma dica para você também, pegar um livro chamado Alberto da Costa e Silva, A Manilha e o Limbambo, né? África e a escravidão no continente africano. Ou você pode pegar até o Laurentino Gomes também, que usou Alberto da Costa e Silva para fazer o seu livro Escravidão, né? Que tem aquela trilogia da escravidão. Ou você pode pegar também um livro chamado Albert Klein, tá? Que Tráfico no Atlântico. Ou outro livro que é bom você ler, Mohamed Gordo Bacuaquá, e indico você ir logo na página 6, que lá você vai saber que quem sequestrava os negros eram os próprios negros. Inclusive a tribo de Daomé, que hoje fica na costa do Benin, né, que é um dos países mais miseráveis no continente africano, ela vendeu escravos até 1870, ela estava vendendo escravo para o Brasil. Tanto é que o Xaxá, um dos maiores traficantes de escravo do Brasil, né, ele foi enterrado com honras de reis na tribo de Daomé. Tamanho era o lucro que ele trazia para a tribo de Daomé, tá? E o outro também, que deixou de ser escravo, comprou sua carta de alforria e foi para a tribo de Daomé, José Francisco de Souza, o rei do alfaiate. Então assim, não foi por causa do europeu. O europeu veio muito depois. Então os árabes ficaram lá mais de 1.200 anos pegando escravos. Só para você ter uma ideia, quando você fosse na África subsaariana, na época da escravidão árabe, tinha estradas de ossadas brancas de negros, porque não suportavam o calor do deserto do Saara e acabavam morrendo. Foram para o continente, para o mundo árabe, mais de 10 milhões de escravos. Isso eu estou falando os que sobreviveram, não estou falando nem os que morreram no meio do caminho. Tá? Para você ter uma ideia, Mansa Musa, quando ele foi para Meca, né, que ele era muçulmano, quando ele foi para Meca, ele levou mais de 60 mil pessoas. Entre elas, 50 eram escravos. Tá? Então, assim,
É complicado você falar que foram os europeus, porque Mansa Musa é do século XII, século XIII, né? E os europeus é do século XV. Não foi os europeus que começaram o tráfico. Eles começaram o tráfico negreiro, mas o tráfico de escravos fora do continente africano começa com os árabes. Procura saber sobre as Haziras que aconteceu no continente africano, tá? Vou dar só o nome, Haziras, tá? E também pesquisa sobre os pombeiros no continente africano. Você vai entender que não foram os europeus que começaram a comercializar escravos no continente africano, mas sim os árabes. No seu livro Tinia Ndiaye vai falar, lá na página 42, se eu não me engano, faz um tempinho que eu não leio, mas na página 42 vai falar que os negros foram escravizados de fato pela religião. Na página 9 ele vai falar, se a escravidão europeia ela foi ruim, a escravidão árabe foi devastadora para o continente africano, tá bom? Um abraço, meu amigo, fica com Deus.